Fala pessoal, vamos continuar aqui o vídeo da série Converse com seus dados. No primeiro vídeo que eu postei, nós fizemos o passo 1, onde nós criamos uma conta no Supabase, pegamos os dados que estavam numa planilha do Excel, convertemos para CSV, fizemos ali um ajuste nos cabeçalhos e conseguimos importar isso lá no Supabase. Essa foi a primeira etapa, né? Então, agora a segunda etapa inclui a gente construir um fluxo no N8N. Então, vamos ter que criar uma conta ali no N8N. Eu já coloquei como uma primeira tarefinha, né? Vamos ter que ali criar uma conta no N8N e construir esse fluxo lá dentro. A gente vai ter um chat que nós vamos conversar com o modelo de IA e o modelo de IA vai ter acesso ao nosso banco de dados, que é os dados que nós subimos lá no Supabase, para que ele possa obter informações para a gente conforme a nossa conversa. Tá? Então, nesse fluxo aqui, a gente vai precisar da chave da OpenAI para poder usar ali no N8N. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que você pode fazer para conseguir essa chave. Não é o ChatGPT é uma parte separada da parte da API da OpenAI, então eu consigo ter acesso aos modelos de uma forma diferente para poder usar em outras aplicações. Então, vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Primeira coisa, a gente vai criar, vou abrir aqui ó, o site do N8N, opa, cliquei sem querer, o site do N8N, que é n8n.io. Aqui você pode criar uma conta gratuita, que, se eu não me engano, vale por 15 dias, né? Vamos ver aqui o que ele indica para nós. Ó, e a gente vai poder usar essa conta pelo menos para a gente poder testar, né? Então, vamos colocar aqui, vou colocar meu nome, colocar o meu e-mail, vou colocar o do Gmail aqui, que eu usei lá. E vou usar será que já tem uma senha pré-definida aqui? Sugerir uma senha nova aqui, para teste, né? E vou copiar essa senha e confirmar. Não precisa confirmar. Colocar Meribid no 8N. E para isso aqui, iniciar meus dias, 14 dias, né? 14 dias de teste que você pode testar aqui. Beleza. Enquanto cria a conta, vamos ver se não deu nenhum erro. Ah, tá. Que o e-mail aqui eu não confirmei corretamente. Problema com a atenção nos dados aqui. Começar a criar. Quando ele cria a conta aqui, o N8N ele permite que você tenha instalações. Se você já tiver condições de instalar isso dentro de uma VPS, né, de um computador na internet, você consegue atualizar e usar ele de uma forma gratuita, né, sem precisar pagar plano algum. E, teoricamente, né, você não teria custo, além da sua VPS, porque aí você pode agregar um monte de outros serviços e não teria problema. Tá? Respondendo o questionário aqui. Pronto. Pular esse passo aqui, não vou perguntar a ninguém. E vou iniciar aqui a nossa parte de Start Automate, ou seja, começar a automatizar. Fechar aqui. Então, ele já abriu aqui em cima disso para mim o tempo, né, que eu posso usar, e essa aqui é a tela do N8N. Né? Aqui é a tela principal dele, tem umas estatísticas aqui em cima, mas assim, a parte onde fica os seus trabalhos vai ficar aqui nessa tela, né, com o seu espaço de trabalho. Nós vamos começar aqui, ó, Start from Scratch. Aqui, esse aqui vai ser nosso ponto de partida para criar um primeiro fluxo, tá? Então, quando eu clicar, ó, já vai aqui para o ADD, primeiro passo, né? Vou adicionar o primeiro passo aqui. Aqui em cima, tem aqui o nome do workflow.
Se você quiser mudar ele, ó, você pode mudar, dar 2 cliques ali, Chat SQL, mudar para esse nome aqui, para ficar mais familiar para a gente, tá? Então, aqui dentro, eu vou precisar criar, então, os nós. São aqueles nós que a gente vai ter que construir aqui para conectar o nosso agente, tá? O primeiro que a gente vai colocar aqui, ó, vai ser o nozinho de chat, ele chamado, ó, Chat Trigger. Se eu voltar aqui, eu vim aqui na lateral direita, digitei aqui na barra de pesquisa, digitei chat. Então, vou escolher aqui o Chat Trigger. Esse nó, por enquanto, eu deixo ele do jeito que ele criou aqui, só clico fora para fechar. Vou deixar ele padrão aqui. E esse nó, se a gente for ver lá no nosso, no fluxo, né, de exemplo lá, que eu coloquei, deixa eu voltar aqui. Ó, ele conecta diretamente no nosso agente. Tá? Então, o nozinho de chat, ele, a configuração básica dele, ele já vai conectar direto no nosso agente. Tá? Então, vou voltar lá. Eu vou clicar aqui no maisinho para conectar direto no agente. A primeira opção aqui já tem, ó, a parte de inteligência artificial. E eu vou escolher a primeira opção aqui, AI Agente. Tá? Esse AI Agente, já adiciono ele aqui, ele já vai abrir dessa forma. Nós depois vamos fazer algumas outras configurações, mas por enquanto só isso. Só conecta aqui, clica fora, só para você ver as opções, tá? Que mais opções eu preciso aqui? Tá, nessa conexão com a gente. Eu preciso de um modelo, tá? Então é muito importante que eu tenha um modelo. E para que eu tenha um modelo, ó, que eu vou clicar aqui no maisinho, eu vou pesquisar aqui da OpenAI, OpenAI Chat Model. Só que esse modelo da OpenAI, ele precisa de uma credencial, que é a chave de API para permitir você acessar a lista de modelos que eles têm. Para ter acesso a isso, você vai ter que criar uma conta na OpenAI. Eu acesso aqui o Playground, vou ver aqui da plataforma OpenAI. Deixa eu colocar o link certinho aqui, platform.openai.com. Esse é o link aqui da plataforma da OpenAI. Quando você criar uma conta aqui, você vai abrir, você vai ter que criar uma conta, obviamente. Eu tenho uma conta já que eu uso na minha conta pessoal. Você tem as opções aqui de visualizar as informações do modelo, tudo que eles oferecem. E você tem também a questão de você clicar nas configurações para você acessar a parte de billing, que é a parte de pagamento. Com essa parte de pagamento, você consegue fazer o que? Consegue inserir créditos. Então, você pode clicar aqui no ADD crédito. Se eu não me engano, o mínimo aqui, ó, que está dizendo ali, são $5. Ó. Pode adicionar de $5 até $491 na tua conta. Tá? $5 dá para usar muito, muito mesmo. Dá para usar com bastante coisa. Então, fica aí a dica para vocês. Adicionarem crédito para poder testar, né? Dá para testar, fazer bastante aplicação. Eu tenho, a última vez que eu coloquei $10, ainda tem $8 aqui, demora um tempinho, gasta pouco, principalmente para os modelos de texto, tá? Fora isso, então, ó, adicionei aqui, você vai adicionar o crédito, precisa de um cartão de crédito, então tem essa limitação, eles não têm Pix, então tem que fazer por cartão de crédito. E aí você vai poder, depois de fazer isso, você vai poder vir aqui na parte de API Keys, e você vai gerar uma chave nova. Então, tem bastante chave aqui. Eu vou vir aqui criar a nova chave secreta. Vou colocar aqui N8N e vídeo YouTube, um exemplo, né? Posso colocar aqui o projeto, escolher qualquer um aqui e gerar nova chave. Ele vai gerar uma chave nova para mim. Então, ele mostra um pedacinho da chave aqui. Eu vou copiar ela, né? Copio essa chave. E aí eu vou ter que voltar lá no meu N8N. Nessa parte de credencial, ó, eu vou criar uma nova credencial. E aí eu vou colar aqui minha API, minha chave de API. Não preciso colocar essa informação de organização. Posso deixar em branco se quiser. Porque eu só tenho uma organização, né? E aí eu vou clicar em salvar. Quando eu clicar em salvar, ele, se tiver tudo certo, ele vai dar OK, vai aparecer aqui verdinho para você e você já pode fechar. Significa que você já tem acesso aos modelos e vai usar aqueles créditos que você tem na OpenAI. Então aqui, ó, quando você puxar, você já tem a lista de modelos. Eu gosto de usar bastante o modelo 4O, né, que é o 4O Mini. Vamos mexer aqui, o GPT 4O Mini. Ele funciona bem,
né? Funciona bem para mim, para a maioria das aplicações. Na temperatura, eu gosto de baixar a temperatura para 0,3, tá? Para ele não inventar, para ele não alucinar. Então, eu 0,3, 0,2, deixa o modelo mais assertivo. Não fica tão criativo, mas ele é, é, fica trabalhando mais em cima da realidade, tá? Então, eu uso sempre 0,3, 0,2. Então, com isso, nós já temos aqui, ó, o nosso chat com o nosso agente. A conexão desse nó com o chat, ele já é automático. O chat, já vem aqui o input. Se eu quiser abrir o chat aqui, opa, cliquei sem querer, clicar fora aqui, clicar aqui, ó, Open Chat. Se quiser abrir o chat e falar olá pro meu chat, né, ele já tem essa conexão aqui com o meu agente e com o meu modelo, né? Claro, se não tiver nenhum erro ali, tá? Às vezes pode acontecer de dar uma travadinha, dar um bug nessas telas, igual, por exemplo, mandei aqui, não está indo, né? Então, a gente pode dar o quê? Dar um refresh aqui na tela para ele atualizar. Acontece muito nessas questões de navegador, às vezes você tem que fazer esse refresh para as coisas voltarem a funcionar de novo. Vamos testar aqui agora. Olha lá, agora funcionou. Ele foi para o agente que é conectado com o modelo, né, já conectou lá com o modelo da OpenAI, ele já respondeu para mim. Ou seja, já tem um chat. Um chat já estou conversando com a IA, tá? Porque agora a gente quer colocar mais funcionalidades, quer colocar coisas mais importantes dentro daquele contexto que a gente vem trabalhando. Uma coisa que a gente vai colocar é memória. Vou usar uma memória simples e vou deixar ele guardar aqui histórico de 5 mensagens. Por quê? Para ele lembrar da conversa, para ele interagir, que às vezes você faz dependendo do tamanho da conversa que você tem ali com ele vai associar o que você vem conversando para ele poder te responder dentro desse contexto. Então, trabalhar de 5 até 10 mensagens no contexto aqui. Pode deixar entre 5 a 10. Tá? E aí você já tem o que? Já tem um contexto para o modelo conforme você vai conversando. Porque se você continuar a conversa aqui, sou o Benevide, estou bem, quero saber eh, e o Palmeiras tem Mundial. Ele fazia a busca dele. Com certeza tem. É um tema bastante debatido. Não vamos entrar nessa questão, né? Mas aí se eu perguntar para ele, quem sou eu? Vamos ver se ele vai lembrar. Aqui, ó. Você se apresentou como Benevide. Então, ou seja, ele guardou o histórico da conversa. Então, ele lembrou que eu falei o meu nome, né? Ele lembrou do meu nome lá no último chat, e ele disse que eu me apresentei como Benevide. Então, para isso que serve esse histórico. Se você olhar aqui, você vê que ele tem, ó, o histórico das mensagens que ele vai guardando ali e vai retornar tudo para o modelo na hora do modelo pensar sobre o que você perguntou para ele. Então, tudo isso faz parte do que a gente chama de contexto, né, que o modelo reúne para poder tomar a decisão. Tá? Então, agora quais são os próximos passos? A diferença do modelo de IA para o agente de IA está justamente nessas capacidades de envolver o modelo, envolver características como memória, ferramentas e muitas outras coisas que você pode agregar aqui dentro dele. Tá? Então, isso que diferencia ser um agente. Até conectar ele com outros agentes, fazer um sistema multi-agentes, em que um agente pode delegar tarefas para agentes diferentes, porque você tem que pensar assim, o tamanho do contexto ele é limitado, por mais que tenha modelos como do Google, né, que tem, se não me engano, 2 milhões de tokens, então contextos muito grandes, mas ainda assim, dependendo das aplicações, isso pode ser limitante. E aí você divide as tarefas entre múltiplos agentes para que você consiga atingir o objetivo, que é o que faz muitas ferramentas hoje na internet que usam modelos da OpenAI, da Anthropic, mas que constroem ferramentas com muita genialidade em cima disso, usando sistemas multi-agente. Tá, então, continuando aqui, para ser mais breve, a gente já adicionou então o nó da OpenAI, colocamos a chave, colocamos a memória, e aí nós temos que adicionar agora a parte dos gráficos. Vamos procurar aqui, chart. Ó, tem o Kickchart. Quando eu abrir o Kickchart, ele tem aqui as opções, ó, gráfico de barras, de linha e de pixel.
tá? Eu posso adicionar esses gráficos aqui. E aí as outras opções, ó, que ele vem para a gente preencher, a gente pode clicar aqui, ó, deixar isso aqui tudo definido pelo modelo, tá? Então, adicionar rótulo, deixa definido pelo modelo, entendeu? Então, isso facilita que o modelo vai ter essas informações e ele preenche conforme ele quiser. E tem muitas outras informações aqui, ó, largura, formato, altura, cor de fundo, tudo isso você pode inserir aqui nessas configurações desse gráfico e pode deixar que o modelo decide, né? O modelo decide que tema, que cores. Você pode até colocar isso no prompt para ele usar sempre cores e temas que você queira, tá? Mas aqui no gráfico de barras, ó, vou colocar assim para o modelo, ó, use esta ferramenta sempre que precisar criar um gráfico de barras. Deixar essa informação para o modelo aqui, tá? Que aí ele vai usar essa informação aqui, e aqui eu vou colocar aqui em cima gráfico de barras, o nome da minha ferramenta, gráfico de barras. Então isso fica como nossa primeira ferramenta de gráfico. Para evitar aqui ter que refazer tudo de novo, eu vou duplicar Ctrl D ou Command D para a gente criar os outros gráficos, né? Esse é o gráfico de barras, esse aqui eu vou colocar que é o de linhas. Então, dupliquei, Ctrl D, vim aqui, agora vamos mudar aqui de barra para line chart. Então, esse aqui é o gráfico de linha, mudo o texto. Sempre quiser criar um gráfico de linhas. Pronto, já tenho. Clico no maisinho, arrasta aqui, colo e gruda aqui. Já tenho dois gráficos. E esse aqui que eu não lembro qual que era o terceiro gráfico que tinha lá. Ver aqui. Gráficos polares. A gente nem usou ele, né? Mas vou deixar ele. Né? Gráfico do tipo polar. Polar chart. Gráfico polar. E as informações permanecem assim. Tá, e vamos ligar ele aqui. Então, você vê, a gente poderia ter todos os modelos de gráfico disponíveis lá, você pode colocar todos, dependendo do que você vai trabalhar. Então, essa biblioteca, ela funciona aqui dentro da N8N, mas existem outras que você pode integrar aqui dentro e fazer de várias outras formas, tá? E lembre sempre de salvar, para não correr o risco de perder, ele não salva automaticamente. E aí, por último, o que faltou? Faltou a nossa integração com o banco de dados. Já tem integração com os gráficos, né? Tem integração com o modelo e a memória, mas não tem integração com os nossos dados. Então, como ferramenta, eu vou pesquisar aqui Postgres. Aí vai aparecer aqui, deixa eu ver, Postgres, deixa eu ver se é esse. Aqui, Postgres Tool, aqui embaixo. Other Tools, aqui embaixo, Postgres Tool. Nessa ferramenta aqui, eu também vou precisar de uma credencial. Então, aí, para pegar essa credencial, eu vou ter que criar uma credencial aqui. E esses dados, ó, onde que eu pego esses dados? Eu vou ter que voltar lá no Supabase para poder pegar esses dados aqui. Vamos voltar aqui na abinha, você vai ter que abrir teu projeto Supabase de novo. E aí, na parte superior, tem a parte aqui ó, de Connect. Quando você clica em Connect, você tem essas opções aqui ó, de conexão, né? Vou abrir, por exemplo, esse aqui, essa Transaction Pooler, vou abrir aqui e ver os parâmetros. Nesses parâmetros, ó, ele tem aqui a maioria daquelas informações que tem lá. Qual que é o host? Aí eu vou copiar esse host aqui. Vou colocar lá no lugar de host. Ó. Vou voltar lá. Vou pegar aqui a porta. E vou voltar e vou colocar. Deixar a porta aqui embaixo. Que é uma porta diferente da padrão lá. Vou pegar também o banco de dados, que se chama Postgres. Vou voltar aqui. O banco de dados está Postgres. Então, só copiar e colar para ter certeza. O usuário, vou copiar e vou colocar o usuário aqui, que não é Postgres, é Postgres, nome aqui. Vamos ver mais o que mais tem lá. O pull mode não precisa, agora seria só a nossa senha. Então aí agora eu vou precisar colar a nossa senha, que eu vou pegar aqui a senha que eu salvei.
Deixa eu ver onde está a minha senha. Deixa eu dar uma procurada aqui que eu salvei. Agora tem que lembrar onde eu salvei, né? Hum, Vou dar uma procurada aqui e já volto. Bom, voltei, achei a minha senha, mas eu vou mostrar para vocês, se vocês perderam, como que você acha. Porque é comum acontecer de perder essa senha. Deixa eu ver, Postgres, colocar aqui Supabase. Tá. E vou clicar aqui, ó, depois de preencher as informações, colocar a senha. Não, obrigado. Vou clicar em salvar. Aí ele, ó, credencial foi criado, deu tudo, a conexão foi com sucesso. Então significa que agora eu tenho acesso ao banco, tá? Vou mostrar para você aqui lá no Supabase, né? Se você perder a senha, você pode entrar nas configurações, na parte de, opa, configurações, database, e aí você tem aqui, ó, reset database password. Você vai clicar ali, seguir os passos, e vai gerar uma nova senha para você. Se você perdeu, fica a dica aí, tá? Voltando aqui então, ó, com as credenciais, ele seleciona a credencial, posso ter várias, no caso tem um. Essa aqui, a ferramenta, né, a descrição da ferramenta deixa ele definir automaticamente. A operação que ele vai colocar, vamos voltar lá no nosso nozinho, no anterior lá do projeto aqui de referência. Vamos pegar aqui, ó. Ele vai definir automaticamente e a operação vai ser executar uma query, ou seja, ele só vai executar uma consulta, tá? E da onde vem essa query? Vem da própria IA. Então a gente vai colocar isso lá. Porque a gente pode colocar diversas operações aqui, mas você fala, mas questão de segurança, ele vai alterar meu banco? Não. Se for uma coisa assim de que você só quer que ele execute uma query, essa ferramenta aqui, você só vai permitir acesso à consulta para ele, tá? E aí aqui dentro você vai dizer da onde que vem essas informações para fazer essa query, que é o SQL, que é a linguagem que o banco usa para poder resgatar os dados, recuperar os dados que estão ali no banco, tá? Então aqui, para você escrever aquela parte lá, você tem que clicar aqui, deixa eu ver se tem a parte aqui, que vai colocar duas chaves, abre duas chaves, já vai fechar ali para você, e a gente vai colocar igual a gente colocou lá, o from AI, e aí a gente coloca aqui, vamos ver lá como que era o outro que eu coloquei, carry, só colocar a palavrinha carry aqui dentro, carry, só. Dessa forma, o modelo já vai entender que ele precisa passar uma query em SQL para consultar os dados. E só isso, só confirmar lá no modelo de referência. É só isso então. No nozinho aqui do post, então você só colocou a credencial, colocou aqui to description como definir automaticamente e a operação execute query. E aqui dentro você escreveu o que vem da IA. Ou seja, a partir da IA, ela vai passar um parâmetro query, que é a query SQL, que vai ser executado no banco e vai retornar os dados para ela. Tá? Então, aqui em cima eu vou colocar o nome da ferramenta de Postgres, para deixar ali para a gente passar depois para o nosso agente. Tá? Então, beleza. E temos então aqui todas as nossas ferramentas. Tá? Então, vou clicar em salvar. Pronto. Agora, o que, que eu preciso para que tudo isso funcione, para que isso tudo funcione de forma organizada, né? Aí que vem o que a gente chama de prompt. Prompt nada mais é do que as instruções que você vai passar para o modelo que a gente conectou ali, de como ele deve agir, tá? De como ele deve receber a informação do usuário e trabalhar essa informação dentro com as ferramentas que ele tem. Tá? Então, a gente precisa aqui, ó, nas opções, a DD Options, habilitar o System Message, né? Que aqui, ó, você é um assistente que, que ajuda aqui de alguma forma a fazer determinadas tarefas, né? Então, nós vamos reescrever esse prompt. Eu não vou me ater agora a essa questão do prompt em si, eu vou copiar o modelo que eu tenho aqui, vamos fazer alguns ajustes e eu vou deixar esse modelo para vocês pegarem como referência. Tá? Essa parte do prompt ela é uma parte que requer sim, uma parte de estudo, uma parte para você entender qual a melhor forma, né, de você
garantir que o teu modelo de IA execute aquilo que você precisa. Então, tem algumas regrinhas, tem alguns detalhes. E se for de interesse, eu posso trazer algo sobre isso, porque eu trabalho na disciplina também, essa parte de engenharia de prompt, que a gente pode estar fazendo uma aulinha à parte, né? Nesse sentido. Opa, deixa eu pegar aqui, vamos abrir isso aqui, vamos colocar como expressão. Vamos abrir isso aqui para ficar maior. Para a gente rever o que eu coloquei nesse prompt, ó. Prompt da gente SQL, análise de servidores públicos. Eu disse que ele é um analista inteligente especializado em gestão de recursos humanos e dados dos servidores públicos. Ele tem acesso à tabela servidores, que nós criamos lá, que tem essa seguinte estrutura. É importante passar a estrutura da tabela ou das tabelas que você tem no banco para que ele use corretamente na hora de fazer o SQL o nome dos campos e ele saiba o tipo dos campos. Tá? Então, aonde que eu pego isso? Se você for lá no Superbase, você voltar lá na sua tabela, essa tabela aqui, ela tem lá no rodapé, no lado direito, a definição dela. Essa definição, ela traz essa organização da tabela, o nome dos campos, o tipo do campo. Então, você pode passar isso aqui para o ChatGPT, por exemplo, e pedir para ele te ajudar a fazer o prompt para o agente, tendo a estrutura de uma ou várias tabelas que você usar. Tá? Então, eu faço isso, jogo lá e peço para ele descrever, que ele descreve o campo, o que é cada campo e como que ele vai usar isso. E isso ajuda muito para ele poder resgatar os dados de forma correta. Aí aqui eu digo a missão dele, dou uma missão para ele, né? Tá, esquecemos da ferramenta Tinkertool. Mas essa ferramenta, ela nem todos os modelos usam essa ferramenta. Eu coloco ela, mas alguns modelos não conseguem acessar, depende da versão. Eu acho que o modelo 4.1 mini eu consigo usar, mas o 4O ele não acaba não refletindo, mas funciona para alguns modelos, tá? Depois a gente pode deixar ela lá. Aí temos gráfico linha, gráfico barras e gráfico polares. Vamos ver os nomes aqui, só se eles estão batendo lá. Acho que o gráfico polares tá polar. Vamos colocar aqui o nome para deixar o nome certinho da ferramenta, que é importante para ele na hora de puxar. Vamos voltar e ver, continuar vendo lá. E Tinkertool, gráfico linha, gráfico barra, gráfico polares. Assistente, distribuição, natureza. Tá, isso aqui foi o prompt que foi criado antes, então é só para ele refletir sobre as informações que tem na tabela e as diretrizes para ele poder responder conforme as informações que ele está. Usa as ferramentas de visualização, estatística, deixa eu ver se tem mais algum ajuste que a gente precisa fazer. Não, por enquanto não. Acho que seria interessante a gente colocar a data atual para ele aqui também, né? Vamos só ver se tem a outra ferramenta aqui. Acesso à tabela servidores. Aparentemente é assim. Vamos testar para ver. Vamos voltar aqui, só colocar aquela Tinkertool. Vamos voltar aqui. Vamos pesquisar Tinker. Ele vai abrir aqui, ó, Tinkertool. Vamos colocar Tinker, acho que tá lá, tá Tinkertool. Vamos colocar, use esta ferramenta para refletir sobre os dados consultados no banco e relacionar com as diretrizes que foram definidas, para ele melhorar a nossa resposta, caso ele consiga usar essa ferramenta aqui. Tá, então, tá ok. Vamos salvar aqui, só voltar no prompt. E por enquanto a parte de prompt a gente pode deixar dessa forma, tá? A gente colocou assim, toda a parte essenciais aqui que precisa. Podemos colocar a ferramenta de data, não é verdade? Vamos colocar aqui date. Vamos colocar date e time to. Vamos colocar aqui, chamar ela de current date. Ou colocar em português data atual. Data atual. Get current date. Deixar tudo pelo modelo aqui, que aí o modelo define se ele precisa ou não, tá? E vamos colocar essa ferramenta lá na informação do nosso prompt.
Por que isso? Porque os nossos dados, eles têm uma data, tem várias datas lá na tabela. Só que esses modelos, eles não têm vínculo com data. Então, depende da época do treinamento, ele pode achar que esses dados estão no futuro ou tem alguma inconsistência. Então, vamos passar para ele aqui no prompt, essa consideração que está aqui no final, né? Importante, as datas estão em formato, para análises temporais, considere converter em formato. Tá? Eu vou colocar, use a ferramenta data atual obter, para obter a data atual. A data atual. Que aí ele vai conseguir inferir essa ferramenta se ele precisar e tiver dúvida dessa questão de data, tá? Então você tem que fornecer as informações necessárias para ele. Esse aqui é o nó que já colocamos que nem tinha no anterior, mas é só para deixar isso mais claro. Então vamos testar agora se isso aqui está funcionando. Vamos limpar esse aqui, limpar o prompt anterior e vamos fazer uma nova pergunta. Olá, ele está funcionando. Acho que já deu aquela travadinha do navegador de novo. Então isso, o que você faz? Você tem que dar um refresh aqui. Você vê que ele não executou, não mostrou visualmente aqui, é porque a interface às vezes acaba dando uma travadinha e é importante você dar um refresh aqui para ele recarregar novamente. Aí vamos de novo aqui. Olá. Aí você vai ver que agora ó, ele está mostrando visualmente que ele está acessando os itens aqui do fluxo. Então, está funcionando corretamente. Vamos ver se ele consegue retornar os campos da tabela, né? Quais os campos da tabela? Vamos ver se ele acessa a ferramenta do banco para trazer para a gente. Ele não pegou lá no banco, pegou pelo que a gente já tinha no prompt, né? Então, consulte, pegar aqui a situação dos servidores no último ano. Vamos ver se ele consegue acessar lá. Reduzir aqui. Ó, conseguiu acessar o banco. Então, ele conseguiu acessar a ferramenta. Vamos ver se ele vai retornar. Ó, conseguiu. Ó. No último ano, a situação dos servidores é a seguinte: ativos, 1260. Vou pedir para ele confirmar o ano. Pode confirmar o ano para ver se ele não está viajando ali na data, né? Porque ele viu que ele já acessou a ferramenta data lá, já pegou o ano para ter certeza, né? O ano atual é 2025. Então, significa que ele está dentro. Então, isso é muito importante. Você está garantindo que ele está com sanidade, né? Ele está entendendo que ele está no dia de hoje, conforme a data que ele pegou, sabe que o ano é 2025 e ele sabe que o ano é 2024. E se você não passa essa ferramenta de data, muitas vezes ele entende que o ano é o ano que ele foi treinado, que pode ter sido 2024, 2023, em questão de meses aí pode variar mais ainda. Então, é importante ter essas informações claras para o modelo poder tomar decisão. Vamos ver. Bom, retornando aqui, tive um pequeno problema porque assim, o modelo estava tentando gerar as imagens a partir dos gráficos, né? Então aí fazia com que as imagens estivessem sendo geradas direto pelo próprio chat GPT. Aí eu fui consultar a biblioteca aqui da, desses gráficos que a gente está usando, né? E vi que era uma forma bem simples, né? Só precisava passar esse endereço aqui para poder gerar o gráfico e aqueles dados que são retornados ali de cada nozinho, de cada ferramenta daquela. Então, o que eu fiz? Para evitar que o modelo gere as imagens e que consuma crédito ali para geração de imagem desnecessariamente, se já tem uma API que faz isso, aí eu peguei e ajustei o prompt aqui, peguei aquela informação lá, deixa eu abrir aqui, eu vou deixar o prompt depois para vocês, né? Falei para ele aqui, ó, importante, para retornar a imagem do gráfico, use o link. Aí eu passei aquele link lá da referência. E aí eu coloquei entre chaves aqui o JSON
que é o formato de dados que é gerado ali, que é retornado, né, pelo nozinho, que é um formato chamado JSON. Use esse JSON retornado no gráfico de linha, gráfico de barra ou polares, que a API irá retornar a imagem. Porque dessa forma ele consegue enviar de volta na resposta do usuário esse link, que esse link já vai ser visualizado como uma imagem. Então ele não gastaria créditos para gerar a imagem desnecessariamente. Tá? Então fiz esse pequeno ajuste que fui testar, eu estava um pouco lento e eu percebi, fui ver que ele estava gerando essas imagens dessa forma. Tá? Então, para quem não limpou, né, você pode limpar o chat aqui também, você limpa para gerar uma sessão nova. Por exemplo, vou mandar aqui de novo para ele, gere um gráfico de admissão ao longo dos anos. Vamos ver se ele executa aqui agora e retorna a imagem para a gente, conforme a gente pediu aqui o gráfico, né? Sem precisar ter que o GPT gerar a imagem. Você vê, ele retornou aqui, se eu abrir esse nó, você vê que esse nó ele retorna as informações do gráfico. Ó. Então só precisa passar essas informações para aquele link, para que ele retorne a imagem para a gente. Ó. Então aqui está o gráfico da evolução da admissão de servidores públicos ao longo dos anos. Aqui o gráfico de admissão, pegando todos os anos que ele pesquisou, tá? E ele até faz observações, né? Porque a gente colocou no prompt para ele levantar alguns insights ali acerca dos dados, tá? Então, fora isso, o que eu percebi assim usando essa versão online do N8N, o modelo 4.1, que tem um custo muito parecido com o 4.0 mini, ele se sai melhor nessas interpretações. No meu N8N que eu rodo na minha BPS, eu uso o 4.1 e não tive problema. Então, acabei ajustando aqui também para o 4.1 mini, que tem um custo bem similar, né? Em termos de custo de tokens ali. Então, seria isso aqui. Aí, tendo esses dados, assim, tendo os dados, esse acesso aos dados, agora vai da sua necessidade, né, de fazer as consultas e integrar isso da forma como que você precisa, né? Lembra sempre de salvar. Eu tive um probleminha com o áudio, né, no trecho anterior. Eu fui verificar após dar uma pausa. Eu estava gravando com o microfone do celular e ele acabou pegando também o microfone do computador e deu um certo eco. Se eu não conseguir tirar esse eco, eu vou acabar postando assim, porque foi muito tempo aí de gravação, né? Mas eu vou tentar usar uma ferramenta para poder tirar isso, tá joia? Espero que tenha sido útil para quem quer começar aí. Espero ter sido passo a passo. Se faltou alguma coisa, vocês comentem. E se tiverem interesse em mais alguma informação de forma mais detalhada ou mais aprofundada, vocês me enviem que a gente acaba produzindo algum material aí nesse sentido. Tá joia? Valeu, é isso aí.